Olá, bom dia. Vamos a mais uma conversa de consultório nessa sexta-feira. Antes de começar, apenas um lembrete, principalmente para os clientes mais novos e que, portanto, não tiveram acesso a essas lives. Nós estamos na 20ª hoje, que todas as lives estão condensadas, né, no YouTube. Só entrar e procurar cardiologista Marcos Andrade. E todas essas lives anteriores estão gravadas lá. Semana não é o caso de um paciente, é o caso de vários pacientes que questionam a nós diretamente, ou as pessoas que trabalham conosco, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, sobre o seguinte aspecto: a minha pressão está tão boa, eu estou tomando remédio de pressão, eu não posso parar não. Né? Aparentemente a pergunta é simples, né? Mas não é simples. É lógico, se a pessoa tem hipertensão arterial e está tomando remédio de pressão, a pressão tem que ficar boa, tem que ficar normal mesmo, não é? Então, se você parar, a pressão vai subir de novo. Então, a pessoa não pode se iludir pelo fato de a medida da pressão estar boa, porque é essa a mesma meta. A grande dúvida é que porque a hipertensão arterial, na maioria absoluta dos casos, ela é assintomática, né? O paciente não tem sintoma. Então, como ele vai ao consultório, encontra a sua pressão alta e passa a se usar um remédio, a pessoa naturalmente fica sempre resistente a usar um remédio se ela não sentia nada antes. Então, o problema não é usar o remédio. O problema é você, antes de começar o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, responder as seguintes perguntas. Primeiro, esse paciente ou essa paciente realmente é hipertenso? Isso é importantíssimo responder, né? Segundo, essa hipertensão tem que ser tratada farmacologicamente ou pode ser tratada de alguma outra forma? Ou seja, nós só iremos começar a medicação depois que nós médicos e os pacientes estiverem absolutamente convencidos de que a pessoa é hipertensa, que não existe outra forma de tratar e que, por ser uma doença crônica, muito provavelmente, uma chance superior a 95% dos casos, tem 5% que às vezes a hipertensão retrocede, eles irão tomar o remédio o resto da vida. Então, a medicação, para ser usada em pessoa assintomática pelo resto da vida, tem que se ter certeza absoluta de que essa medicação é necessária. Primeira pergunta: a pessoa é realmente hipertensa? Aqui nós temos que dividir duas fontes, né, geradoras de medida de pressão alta. Uma, realmente, a doença hipertensiva, em que os vasos sanguíneos das pessoas perdem a sua elasticidade, ficam endurecidos, contraídos e, portanto, a pressão sobre o sangue ali está aumentada. Essa é a doença hipertensão. E uma outra situação em que a pessoa tem uma elevação transitória da pressão arterial adaptativa e normal. Por exemplo, se você corre, a frequência cardíaca tem que aumentar, a pressão tem que subir. Então, essa não é a doença hipertensão. Como muitas pessoas têm alguma dificuldade, né, muito justa, de se manter absolutamente equilibradas quando vão à consulta médica, duas fontes de erro vêm por aí. Ou a pessoa fica extremamente tranquila quando procura o médico e, portanto, a sua pressão, que é alta normalmente, ela no médico, ela baixa e o médico então não encontra pressão alta. Ou o que é mais comum, a pessoa, ao chegar no médico, com medo, com ansiedade, tem uma elevação transitória da pressão, se chama aí de hipertensão do avental branco, né? E se faz um diagnóstico superestimado da hipertensão. Nos dois casos, os pacientes certamente irão começar a medicação desnecessária, né? E lá na frente já poderá realmente questionar se não pode parar o uso da medicação. Então, essa definição da hipertensão, né, além de exigir do médico várias medidas por vários dias diferentes no consultório, o médico pode se utilizar ainda de dois recursos extremamente importantes. Um que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial por 24 horas, chamado-se MAPA, né? Em que a pessoa fica com a barra de pressão no braço durante 24 horas, em casa, movimenta, trabalha, faz exercício. Então, ao invés de você ter uma medida isolada no consultório, você tem várias medidas relacionadas, registradas durante 24 horas. E a segunda possibilidade é a monitorização residencial da hipertensão arterial. Para tirar esse fator da presença do médico, existe um aparelho próprio que a clínica fornece ao paciente, ele leva para casa, faz diversas medidas durante diversos dias. Esses dados são lançados num sistema de computador que vai analisar e ratificar ou não o diagnóstico de hipertensão.
Diagnosticada hipertensão. Tem como tratar sem ter remédio? Às vezes, sim. Né? Se a pessoa é extremamente sedentária, o exercício pode baixar a pressão. Se a pessoa está com um peso muito elevado, né? A pressão sobe na proporção que o peso aumenta. Né? Então, às vezes, você, iniciando um programa físico e reduzindo o peso, acertando a dieta, você também cura a hipertensão. Então, o importante é, a pessoa é hipertensa ou não? Existem exames próprios para isso. 2, se é hipertensa, precisa ou não tomar remédio? Precisa. 3, escolher os remédios adequadamente, para que você tenha o máximo de resultado e o mínimo de efeitos colaterais. Porque se a pessoa não sentia nada antes de começar a tomar o remédio, passa a sentir, lógico que ela vai querer abandonar o remédio. E, finalmente, todas as etapas vencidas, decidido que a pessoa tem hipertensão, já reduziu o peso, já fez exercício, já escolheu o remédio. Aí é absolutamente imprescindível que a pessoa mantenha o remédio. Né? Então, e o objetivo é manter a pressão normal. Nessa situação, não há por que se perguntar e se questionar se o remédio deva ou não ser suspenso. Bom dia para todos. Até a próxima sexta-feira. Deixando aqui minhas desculpas, que por motivo de luto, na semana passada, ocorreu o óbito da minha mãe justamente na véspera da sexta-feira. Eu não me vi em condições de conversar com vocês. Meu profundo agradecimento a todas as manifestações. Abraço.